Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então vamos dar início a um tema extraordinário, maravilhoso. Nós vamos falar sobre a árvore da vida. E eu tenho certeza que esse tema vai corroborar para estimular muito o seu conhecimento, vai expandir seus horizontes. Uma parte desse conteúdo vai ser sobre conhecimento, é interessante você conhecer. A outra parte nós vamos trazer como edificação e fortalecimento espiritual, tá bom? Me preparei para esse vídeo, deu bastante trabalho, muita pesquisa, oramos bastante, buscando de Deus a sabedoria, a capacitação do Espírito, para apresentar a vocês um conteúdo que seja robusto, que venha edificar e fortalecer a sua vida, né? Então vamos lá. A árvore da vida. Para que você entenda melhor esse vídeo, eu vou sugerir mais 2 vídeos para você assistir no meu canal, tá bom? A sentença de Adão, tá? A sentença de Adão. É interessante você assistir esse vídeo e também o calendário secreto 2023. Esse daqui é uma série, tá? Eu acho que deu uns 3 vídeos, se não me falha a memória, ou pouco mais, eu não me lembro mais, né? Então esses 2 vídeos você precisa assistir, tá bom? Você vai entender melhor, tá? Então, como é que surgiu então esse diagrama da árvore da vida, né? Esse modelo de diagrama. Esse diagrama da árvore da vida, esse conceito da árvore da vida, não é uma coisa, digamos assim, um privilégio, né, que somente foi concedida aos judeus e posteriormente muitos cristãos também absorveram esse conteúdo. Eu tenho várias árvores da vida aqui em casa, né? Tem quadro da árvore da vida, tem pendurucalho da árvore da vida, tem adesivo da árvore da vida, tem várias coisas da árvore da vida, né? Eu gosto muito disso, né? Então, essa árvore da vida, ela vai mostrar algo como uma espécie de 10 emanações divinas, tá? Nós vamos pegar aqui o conhecimento pela Cabalá judaica e depois a gente vai agregar com o conteúdo bíblico cristão, tá bom? Então, são 10 emanações divinas, também chamadas essas emanações de esferas, tá? São círculos, bolinhas aí, cada um tem um nome, né? Que vai estar em hebraico, e esse nome aí vai ter uma correspondência para o mundo espiritual. Vai estar conectada a 32 caminhos. Você talvez encontre algumas literaturas que falam em 22, mas as mais proeminentes, aquelas que são mais, digamos assim, confiáveis, as fontes mais confiáveis, né? Elas remontam então 32 caminhos, tá? Em cima, no patamar superior desse modelo da árvore da vida, está Deus, o Criador de todas as coisas, né? E abaixo dele, então, vai remeter todas as esferas e etapas da criação, passando até mesmo por outras dimensões espirituais. E por fim, então, né, uma vez que chega a base, a terra, o nosso horizonte, aqui onde nós vivemos, onde corresponde à nossa realidade, existe novamente uma subida que vai de volta para Deus. É um caminho de volta para casa. Interessante isso, né? Você vê a sentença de Adão, você vai entender melhor, tá? Então, essa trajetória da subida vai serpentear e a trajetória da descida vai ser como um raio. Eu vou explicar isso para vocês e vou fazer um desenho para que vocês entendam também. Então, a árvore da vida, ela está no reino de Deus, numa esfera espiritual. Tá? Quando Deus ele faz o homem, a mulher, fez Adão e Eva, eles estão no Éden. Éden quer dizer o paraíso. E esse paraíso é uma esfera espiritual, porque no paraíso estavam 2 árvores. Entre tantas outras árvores, tinham 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus proibiu que o homem comesse o fruto, e a árvore da vida. As 2 estavam no mesmo local, estavam no paraíso. Nós sabemos que o paraíso é uma esfera espiritual. Paulo disse que ele foi arrebatado ao 3º céu, ao paraíso. Jesus disse para o bandido da cruz, hoje você vai estar comigo aonde? No paraíso, né? Então, 3º céu ali, e dentro do escopo judaico seriam 7 céus. A gente vai abarcar isso aqui também, vamos explicar a respeito disso nesse conteúdo de vídeos, tá? Então, uma outra questão, nós vemos lá no livro de Apocalipse, Apocalipse retrata a árvore da vida como sendo uma árvore real, uma árvore física, palpável, que dá frutos
né, dá frutos em cada mês, e também tem as folhas dessa árvore servem para trazer cura. Então, é uma árvore real. E essa árvore está numa dimensão espiritual. Lembra bem disso, tá? Então, se nós temos em Gênesis a árvore da vida, você não pode interpretá-la como uma metáfora, como uma alegoria, já que em Apocalipse a retratação dela é como uma árvore que dá frutos, que as folhas curam as nações, e essa árvore está no mundo espiritual, está lá na cidade santa, né? Então vamos entender melhor. A árvore é real, tá bom? Essa é a base dessa árvore da vida, pelo escopo, pelo diagrama da cultura judaica, né? Vai chegar numa base onde é a terra, o mundo que nós vivemos, que corresponde à nossa realidade, onde nós nascemos e onde nós somos criados, né? Então nós somos aqui, em poucas palavras, né, sumariando isso, seríamos uma espécie de produto de todo o esplendor da criação de Deus. Nós somos produto do esplendor da criação de Deus. Nós somos frutos de um sonho de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é? Então, assim como nós temos uma digital, né? E não tem uma digital igual a outra, imagina só. Cada ser humano da Terra, nós somos 7,5 bilhões de habitantes no planeta Terra. Cada habitante do planeta, né, tem 10 dedos. Tudo bem, tem alguns que só tem 9, tá? Não quer dizer que ele seja satanista, tá bom? Então, nós temos, vai 10 dedos, né? Imagina só, se multiplicar 7,5 bilhões vezes 10, nós temos uma ideia de quantas digitais nós temos no nosso planeta Terra. Um número muito grande. Nenhuma digital é igual à outra. Todas as digitais são diferentes. Essa biodiversidade nós temos dentro de nós também, né? Se pegar uma folha, sabia que uma folha de árvore, não existe uma folha igual à outra. Pode reparar, pode pegar duas folhas da mesma árvore, compara as duas, elas não são idênticas, né? São diferentes, elas têm padrões diferentes, formatos diferentes, vasos diferentes nas suas folhas, são diferentes. Agora você imagina a floresta amazônica aqui no Brasil, né? É um tapete verde ali, quilômetros, quilômetros e quilômetros de tapete verde. Não existe uma folha igual a outra folha. Deus fez todas as coisas. O nosso espiral aqui do dedo, né, vai ser nossa digital, ela é muito semelhante a um tronco de árvore. Você corta a árvore no meio, ela não tem aqueles halos, aqueles anéis, e aquilo também numa árvore não é igual a outra, e vai fazer com que você possa compreender quantos anos tem aquela árvore, qual a idade daquela árvore, né? Da mesma forma, esse espiral vai estar nas galáxias, né? Na criação de Deus. Então, nós vemos muita coisa relacionada, né? Se você conhecer um pouco da sequência Fibonacci, que é fantástico, tem um vídeo meu que fala sobre isso, nós vemos o nome de Ninho da Serpente, né? O verdadeiro mapeamento espiritual, nós falamos um pouquinho da sequência Fibonacci, incrível. Então não tem uma folha igual a outra, não tem uma digital igual a outra, né? Mesmo diante de tantas coisas aqui ao nosso redor. E quando nós pegamos esse modelo da árvore da vida, eu vou pondo aqui as imagens, uma placenta humana. Sabia que a placenta humana, ela tem o formato de uma árvore? Que coisa, né? Com tantas coisas que podia parecer, ela tem o formato de uma árvore, a placenta humana. Os vasos de uma folha, né? São semelhantes aos nossos vasos sanguíneos também. Pode observar, pega uma folha e nossa quantidade de vasos sanguíneos é a mesma irrigação, é o mesmo padrão. Nós vemos os raios que caem no céu seguido dos trovões. Primeiro vem um relâmpago, depois vem um trovão, não é assim? Né? Que é o deslocamento de ar que faz aquela passagem, aquele campo eletromagnético, aquela descarga elétrica, gera um deslocamento de ar, que é o desdobramento disso é o trovão, o som, né? Por isso, quando está chovendo, você conta, eu fazia muito disso quando eu era criança. Eu via um relâmpago, né? Aí eu contava, 1, 2, 3, 4, aí bum, vinha o raio. Eu sabia que aquele raio caiu a mais ou menos 4 segundos de distância. Na velocidade do som, levou 4 segundos para chegar até mim. Então eu sabia se a tempestade estava se aproximando de mim ou se afastando. Se ela está se afastando, ela vai de 4, ela vai para 6 segundos, para 8, para 10, ela está mais longe. Eu vejo o raio, depois eu conto até chegar o trovão. Da mesma forma, se a tempestade está chegando perto, né? Claro, o relâmpago e o trovão vão chegar muito mais próximos. Então eu fazia isso quando era criança também, para chegar e a chuva ir embora logo, a tempestade acabar, né?
Então, os raios também, você vê a formação de um raio, é muito semelhante à formação dos galhos de uma árvore. As raízes de uma árvore é quase que o efeito espelho da própria árvore, né? É como se fosse uma outra árvore embaixo da terra, vai agrupando e vai formando uma série de ramificações semelhante aos seus galhos, né? E também se assemelha aos vasos do nosso pulmão. Você vê um pulmão humano, os vasos sanguíneos se assemelham muito aos ramos de uma árvore, né? A rede fluvial, se você olhar por cima, uma rede fluvial, né, dos nossos rios, dos nossos afluentes, são muito semelhantes aos vasos sanguíneos que percorrem o nosso corpo também. Então, é algo incrível tudo isso, né? Então, vamos fazer uma viagem, te convido a fazer uma viagem aí, né, para o conhecimento. Vamos conhecer mais ainda desse termo, né? O modelo da árvore da vida, dessa sabedoria judaica, que é expresso pela Cabala ou Cabalá, não é uma prerrogativa somente para judeus e cristãos. A árvore da vida, gente, ela permeia muitas culturas pelo mundo inteiro e pela história também. Então, por exemplo, no Egito, eles também acreditavam na árvore da vida. Para eles, a árvore da vida era uma árvore que oferecia aos deuses e aos mortos eterna juventude. Eles acreditavam numa vida eterna, numa vida do pós-vida, e quem conferia essa eternidade, essa manutenção eterna, né, era a árvore da vida, tanto aos deuses que dependiam dela, né, quanto os mortos que iam desfrutar de uma nova existência, de uma nova vida, né? Lembrando também que aqui é interessante pontuar essa observação. Quando Deus ele faz Adão e Eva e tem as duas árvores ali no Éden, no paraíso, Deus ele proibiu que eles não comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Porém, não existe nenhuma proibição que o homem não comesse da árvore da vida. Então, por inferência natural, o homem sim se alimentava também da árvore da vida. Essa árvore da vida fazia com que o homem fosse imortal, né? Adão seria imortal, Eva seria imortal. Veja bem, eles não eram seres imortais, mas o fato deles comerem do fruto de uma árvore da vida, eles tinham uma vida em abundância, né? Tinha uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida eterna, né? Quando eles foram subtraídos e foram expulsos do Éden, entraram na nossa dimensão, aí sim, na região da Mesopotâmia, ladeada entre rios, o rio Tigre, o rio Eufrates, onde foi o berço da civilização. E aí provavelmente as pessoas conjecturam que ali naquela região da Mesopotâmia seria o tal do Éden, né? Na verdade eles foram expulsos do paraíso, lançados à terra, eu falo isso na série Calendário Secreto 2023, e aí sim eles começaram a habitar a nossa dimensão. E depois a árvore da vida foi colocada ali um querubim para tomar conta, não é isso? Então, vamos continuar. Também a árvore da vida, também ela é muito cultuada pela cultura dos babilônios, né? Os babilônios também acreditavam e cultuavam a árvore da vida. Para os babilônios, eles tinham também duas árvores, né? São encontradas ali entre a cultura babilônica, né? Uma delas está na entrada do céu. Os babilônios, sim, também acreditavam no pós-vida, acreditavam numa existência celestial, divina, sagrada, e na entrada desse céu dos babilônios, nesse pós-vida, logo na entrada tem ali a árvore da vida, cultura dos babilônios, né? E também tem uma outra árvore chamada árvore da verdade, a árvore da vida e a árvore da verdade. Estão as duas lá no céu, pela cultura babilônica, né? Também estão presentes, né, esse contexto da árvore da vida em várias outras culturas. Olha só, entre os sumérios tem a árvore da vida suméria. Olha, os sumérios é a primeira grande civilização importante na Mesopotâmia. Eles são responsáveis pela escrita. Foi o primeiro povo a desenvolver a escrita, os cuneiformes. Então, graças à interpretação dessa escrita, nós conhecemos mais a respeito do conteúdo dos sumérios, né? Da sua cultura, né, da sua estrutura hierárquica, etc. e tal. Inclusive, remonta à época dos sumérios, né, que cultuavam o tal de Marduk como Deus Supremo, mas também eles adoravam um tal de Baal, desde aquela época, hein? Então também nós vamos encontrar a árvore da vida entre os celtas, né? Os sacerdotes celtas, os druidas, né? Que faziam seus rituais em círculos de pedra, sendo o principal deles Stonehenge, né? Então, nós vamos ver mais uma vez ali, também cultuavam a árvore da vida. Para saber mais sobre essas culturas antigas, fica aí a dica para você
absorver o conhecimento do nosso livro Rastros do Oculto, tá? Vai contar bastante ali sobre a história do diabo, a influência do diabo na história, permeando várias culturas. Então, além dos celtas, isso também vai estar presente na mitologia nórdica. Também nós vamos encontrar a árvore da vida na mitologia nórdica e também entre os assírios, dentre tantos outros povos. No Oriente tem muita coisa também. Essa árvore da vida, por todos esses povos, vão agrupar na árvore da vida simbolismos. E curioso que esses simbolismos, independente do povo, independente da época, os simbolismos são os mesmos, né? Vai, claro, ter adaptações para cada cultura, mas a espinha dorsal, né, a raiz dessa árvore vai ser a mesma. Então, por exemplo, a árvore da vida vai simbolizar vida, óbvio, né? Se a árvore da vida simboliza vida, simboliza também fertilidade, né? Simboliza imortalidade, simboliza a ligação entre o céu e a terra, uma conexão pelo eterno, né? Também é chamado de árvore cósmica, dentre outros títulos que a árvore da vida acabou ganhando por esses vários povos. Né? Nós temos na Bíblia, nossa Bíblia cristã protestante, ela tem 66 livros, considerados canônicos. A Bíblia católica tem mais livros que os nossos, os protestantes. A Bíblia católica, por exemplo, tem o livro de Tobias, tá? Por exemplo, aqui o livro de Tobias está lá. O livro de Tobias é considerado apócrifo para os protestantes, mas não para os católicos. Uma coisa curiosa, que o livro de Tobias, ele tem uma alusão, ele conta a história de um principado que é conhecido pela alta magia como príncipe da luxúria e da corrupção, o Asmodeu. Asmodeu. Ele é citado no livro de Tobias. Então eu entendo o seguinte, eu já gravei um vídeo chamado A Bíblia Foi Adulterada. Eu creio que o conteúdo que nós temos está de bom tamanho. A mensagem tem começo, meio e fim, fala do amor, começa em Gênesis, termina em Apocalipse, tá? Foi passada a mensagem. No entanto, tem muitos outros livros que não entraram no cânon, né? Essa escolha do cânon, feita ali pelo Concílio de Nicéia em 325, logo após o Edito de Milão em 313, onde Constantino estabelece então que o cristianismo faz parte agora de Roma, né? Religião oficial do Império Romano, nascendo então a Igreja Católica Apostólica Romana. Eles decidem ali o cânon da Bíblia, montam a Bíblia. Então essa escolha foi uma escolha humana, não foi inspirada pelo Espírito Santo, uma escolha humana. Vamos escolher os livros da Bíblia. Escolher. Eu entendo que tem muitos livros considerados apócrifos ou pseudo-epígrafos que têm um conteúdo muito importante. Nós sempre desejamos e anelamos conhecer mais do mundo espiritual, não é? E essa busca pelo espiritual é natural do ser humano. Que nos conecta com Deus, com a sua divindade e tudo mais, com esse sagrado. No entanto, os livros apócrifos têm muito do universo espiritual que descortina diante de nós. O livro de Enoque, por exemplo, tem várias versões aí, tipo, eu acho mais interessante, inclusive tem uma Bíblia de apócrifos, vale a pena se adquirir, tá bom? Como conhecimento é fantástico, Bíblia de apócrifos, né? Dá uma lida, como conhecimento vale, retenha o que for bom. Agora, o livro de Enoque tem muita similaridade com o livro de Pedro, com a Epístola de Judas, tem muita coisa semelhante a Enoque e vale a pena, tem muito conhecimento ali. Então, você observar, por exemplo, a gente vai falar no curso desses vídeos, existem muitos livros que entraram no cânon bíblico, né, e que citam os apócrifos que não entraram. Não é curioso? Né? O livro da Bíblia, você pega lá, livro de Reis, a gente vai citar depois os livros, vou dizer onde eles estão, né? Ele é citado lá, olha, isso aqui é falado no livro tal, né? Está falando em Enoque, está falando lá na sabedoria de Salomão, né? Tá, nos Atos de Davi, está contando uma história. De repente, aquele livro lá, que é a Bíblia canonizada, que foi aceita, né? Eles não aceitam aquilo que a Bíblia cita, né? Então veja bem, foi uma escolha humana, então por isso vale a pena como conteúdo expandir seu conhecimento, conhecer sim os apócrifos, por que não? Não é nada terrível, você não está lendo sobre satanismo, né? Mas vale a pena, né? O Enoque, pelo menos, é incrível, né? Então vale a pena. Então, nesses livros apócrifos fazem menção também à árvore da vida. Por exemplo, no livro de Enoque, né, diz que a árvore da vida está localizada num local. Ele dá uma localização geográfica espiritual para a árvore da vida. Onde ela está? No terceiro céu. O livro de Enoque ali está no terceiro céu. Ali está o paraíso, o Éden, a árvore da vida. Quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele estava no paraíso. Jesus diz ao bandido, hoje você vai estar comigo no paraíso. Está entendendo a coisa, né? Olha aqui que diz a palavra. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden, no paraíso, para os lados do leste. Aqui tem uma
tem um código aqui, tá? Por que que é leste? Tem uma sinalização aqui, tá bom? E ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Então, tinha de tudo. Tinha manga, tinha pêssego, tinha jabuticaba, maçã, pera, né? Aí, no meio do jardim, estavam o quê? No meio do jardim, com destaque, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, de 8 a 9. Então, estava no meio do jardim. Tinha acesso, então o homem tinha liberdade de comer do fruto da árvore da vida. Só não foi permitido do conhecimento do bem e do mal, tá? E por que que agora nos foi furtado a árvore da vida? Tem um porquê isso também, tá? Aí continua. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou um de nós, né? Eu já falei isso em outros livros, em outros vídeos, quando eu falo sobre o Espírito Santo. Como assim nós? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Não é um Deus só? Porque aqui está no plural. Por que nós? Ah, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E quem é o Espírito Santo? Daí você tem um estudo sobre isso daí. Agora o homem se tornou como de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Ou seja, depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez que ele tem esse conhecimento do bem e do mal, não é mais lícito para ele comer da árvore da vida. Antes era permitido, não havia nenhuma restrição. Mas depois que ele come do fruto, que ele desobedece a Deus, ele perde a legitimidade, ele perde aquilo que ele já tinha como garantia. Perdeu, foi subtraído, né? Foi subtraído por causa de uma escolha errada, né? Não se deve permitir que ele coma a árvore da vida e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, plural, com espada flamejante. Guarda isso, espada flamejante, tá? Que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, esse anjo, esse querubim, que é a mesma patente de Satanás, lá em Ezequiel fala o querubim ungido, né? Então, aqui a mesma patente do diabo, né? Por isso que não existe conflito entre as entidades, eles respeitam a hierarquia, né? Lembra quando o arcanjo Miguel encontra com Satanás, que estão disputando ali pelo corpo de Moisés? E o que o anjo diz para o demônio? Que o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, porque ele tinha uma outra patente, era um querubim, aqui é um arcanjo, né? São coisas feias. Deus coloca quem? Querubins, anjos de alta patente, anjos guerreiros, combatentes, da mesma patente para oferecer resistência a esse mundo espiritual, né? Colocou então querubins com espada flamejante, guardando o caminho para a árvore da vida. O caminho, não pode nem chegar perto, não é que você está guardando a árvore, guarda o caminho para. Não existe outro caminho, você não pode dar a volta, só tem aquele caminho. Mas tem um atalho? Não existe. Se você for por o atalho, você não chega. Por que não chega? Tem cerca? Não, não tem cerca, mas você não chega, tá? Não dá para explicar isso, na história de Mitra a gente vai explicar melhor, tá bom? Tomo 2, aguardem, né? Está em Gênesis 3, de 22 a 24. Então, lembrando, a localização da árvore da vida está numa esfera espiritual, tá bom? Outro texto aqui. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito que foi perdido do homem, né? O direito foi subtraído. Agora, o homem ele conquista esse direito. Ao conquistar o direito, ele pode comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, no paraíso de Deus, espiritual. Apocalipse 2:7. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que é claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, fluía do trono, está no mundo espiritual, está lá na Jerusalém celestial, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Está no mundo espiritual, não está no nosso mundo. Por isso, Adão e Eva, eles foram criados numa esfera espiritual, claríssimo isso daqui, né? Onde estava a árvore da vida, depois foram expulsos, foram para o mundo natural, tá? Série lá, calendário secreto 2023, vai te explicar melhor, né? Que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. Contagem de tempo no mundo espiritual é pautada pelo amadurecimento desses frutos.
História de Mitre, vamos explicar isso melhor, tá bom? As folhas da árvore servem para a cura das nações. Apocalipse 22, de 1 a 2. As folhas para a cura das nações. Mas eu estou no mundo espiritual, né? Será que podem se machucar lá? Bom, quando Daniel ele fez uma oração e ele pediu ao anjo de Deus, pediu uma resposta para Deus, o que houve? Daniel orou, jejuou, tirou as coisas aprazíveis dele, e aí, num determinado momento, chegou o anjo. Depois de 21 dias que Daniel estava orando e jejuando, o anjo vem e disse: olha, eu escutei sua oração desde o princípio. Eu estou sabendo o que você está passando. Eu escutei, mas eu não consegui chegar antes. Porque o príncipe da Pérsia ofereceu uma resistência. Quer dizer, o que causou aquela resistência? Uma batalha. Houve peleja nos céus e Satanás e seus anjos foram expulsos. O que acontece numa peleja? Quer dizer, se eles são imortais, se eles nunca se machucam, se eles nunca se ferem, essa luta duraria eternidade, mas teve um fim. Aqui, no caso, durou 21 dias. Lá no mundo espiritual, não se sabe quanto tempo durou, mas essa peleja fez que Satanás e seus anjos fossem expulsos do céu e fossem lançados para a terra. Então, podem causar dano. Seriam as folhas das árvores para reparação desses danos? Ou outras coisas mais? Guarda isso. Tem muito mais coisa aqui, tá? Estou dando uma coisinha para você pensar. Apocalipse, isso aqui está em Apocalipse 22, de 1 a 2. Eu vou ler um outro texto, agora está em Apocalipse 22, 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim tem o direito, conquistou o direito, à árvore da vida. E pode entrar na cidade onde está a árvore da vida, por onde? Pelas portas, com honra, com dignidade. Eu posso entrar pelas portas, porque eu conquistei o direito. Como? Fazendo a vontade de Deus, buscando realmente os valores de Cristo, dizendo não para o pecado e sim para a vontade de Deus, muitas vezes mortificando a nossa carne, muitas vezes suportando as perseguições, os cravos, os açoites. Cruz, né? Cruz. Olha outro texto aqui. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, está falando do Apocalipse, tá? Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida. Quer dizer, se você mexer nesse texto, que é sagrado, que não pode mexer, que é imexível, como uma vez eu acho que o Magri, né, ministro Magri criou essa palavra, imexível, não pode mexer, né? Se alguém cutucar isso, fizer uma coisa diferente, uma interpretação que não é a certa, você vai ser furtado do direito de ter acesso à árvore da vida. Que coisa, né? E se você não tem acesso à árvore da vida, você perdeu o direito de ir para o céu, ou se você vai para o céu, você não tem o direito de ter o galardão de morar na cidade dos anjos, cidade celestial, na Jerusalém celestial, né? Na cidade dourada. Né? Será que você ficaria numa outra cidade? Será que haveriam outras construções, digamos, mais distantes, né, do palácio do rei, digamos assim, né? E que você foi para o céu, mas você não conquistou o direito de entrar na cidade santa pelas portas, você não tem esse galardão, né? Pensa nisso, tá bom? Apocalipse 22, 18 a 29, né? A cidade santa que são descritas nesse livro. Provérbios 11, 30, fala também da árvore da vida. O fruto da retidão, o que é o fruto da retidão? Ser reto, não ser uma pessoa que se corrompe, não ser guiado pela mentira, nem pela ganância, nem pela soberba, nem pela altivez, mas pela humildade. O fruto da retidão é o quê? A árvore da vida. E aquele que conquista almas é sábio. Então, nós estamos aqui com uma missão, conquistar almas para Jesus, né? E aquele que conquista as almas em amor é sábio, não aquele que julga as almas, entendeu? Ah, aquela pessoa vai para o inferno. Inferno. Eu digo que essa pessoa vai para o inferno. Não está escrito isso. Diz que aquele que conquista as almas em amor é sábio, né? A árvore da vida possui, então, como já falamos, um simbolismo muito, muito expressivo.
Nós vemos registros, né, judaicos que remontam ao ano 70 depois de Cristo, que já fala sobre esses ensinamentos herméticos da Cabala ou da Cabalá, que nos remetem à árvore da vida. Nós vamos encontrar outras descrições históricas, vamos falar que esse modelo da árvore da vida foi melhor emoldurado, né, no século 3 depois de Cristo, mas foi realmente no período da Idade Média, ele ganhou um grande desdobramento. Posteriormente, ganhou mais vultuosidade ainda no século XVIII, né? Então, na Idade Média, especialmente na Baixa Idade Média, que foi do século V ao século XV, conhecida também por Era das Trevas, época da Inquisição, época das Cruzadas, né? Logo após a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo, e depois ela vai findar com o Iluminismo, a Revolução Industrial, Era Moderna, né? Então, muitos judeus, nesse momento da Idade Média Baixa, eles estavam sendo perseguidos também pelo Tribunal do Santo Ofício, pela Inquisição, né? E eles passaram, muitos deles, a se refugiar na Europa. Lá, eles ensinavam a outras pessoas, selecionadas, claro, discípulos selecionados, os segredos da Cabala ou da Cabalá, né? Passado inicialmente oralmente a muitos de seus discípulos seletos. Tem muitos segredos da alta magia, por exemplo, que também é feito assim. O segredo é passado oralmente, nem é por escrito, é oralmente, né? Então, muitos judeus, nesse momento, especialmente na época que a igreja perseguia, a igreja católica, né, tendo poder de Estado, poder de sentenciar, condenar e matar qualquer pessoa acusada de heresia, tinha até um manual, o Maleus Maleficarium lá, né, que indicava quem era bruxo e quem não era bruxo. Olha, foi um negócio, uma presepada total, né? Então, nessa perseguição, incluía também perseguir os judeus, que não eram cristãos. Qualquer um que não era cristão já era perseguido, já era bruxo, já era tudo mais, né? Perseguir os muçulmanos também, enfim, foi uma loucura essa era, né? Deve ser muito difícil para quem viveu nesse tempo. Então, muitos judeus acabaram se convertendo ao cristianismo, né? Para não serem caçados pelo tribunal da Inquisição. Com isso, esse conhecimento da Cabalá, ela passa a ser transmitida também a cristãos, especialmente os chamados cristãos místicos, né? Que abarcavam conceitos místicos dentro do seu escopo cristão. Por exemplo, os templários, né? Os templários, eram uma espécie de cristãos místicos também, tá bom? Assim como o Priorato de Sião e tantos outros, né? A árvore da vida, ela também é chamada, lembrando, vou guardar mais de espada flamejante, né? Ela vai ter um formato de um raio que vai descer aquelas esferas. Então, vou tentar mostrar aqui para vocês, vou pôr o desenho do lado. Essa aqui é a árvore da vida que eu fiz, tá bom? Olha que bonitinha, né? Você vê que tem a numeração e vai de 1 a 10, né? 1 é onde está Deus, a esfera onde está Deus. Embaixo, 10 é onde nós estamos, a esfera terrestre, tá? Onde eu e você estamos, tá bom? Aqui tem todo o escopo da árvore da vida. Então, esse formato que eles falam de zigue-zague, o Deus que está na esfera de cima, número 1, que é chamada de Keter, você que está na esfera divina, você desce, vai descendo até a esfera Malkut, né? Malkut, ele vai estar na esfera da Terra, Malkut. Então é isso aqui mais ou menos, ó, desculpa o rabisco, tá? Então da parte 1, ó, ele vai descendo, ó, formando, tá vendo aqui, ó, um zigue-zague, tá vendo? Então esse zigue-zague, eles entendem que é um raio, também conhecido, né, como espada flamejante. O que isso quer dizer? Que o homem, né, pelo esse contexto original, lembra que Adão e Eva foram criados numa dimensão espiritual? Eles saem dessa condição espiritual, isso não tem nada a ver com reencarnação, tá bom? A Bíblia diz que o homem é dado morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Assim que você morreu, vem o juízo. Você pega a parábola, por exemplo, de Rico e Lázaro. Os dois morrem, cada um vai para um lugar. Um vai para o seio de Abraão, que era uma referência ali, respeitando o momento cultural da época. Já falamos isso em outros vídeos, né? Então, não falava céu, era o seio de Abraão. É assim que eles entendiam. Abraão, o patriarca, os judeus entenderiam melhor. E o outro está numa esfera demoníaca, uma esfera de inferno, né? Então, cada um foi para um local. Imediatamente, Jesus fala para o bandido da cruz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Não disse, hoje você vai estar comigo no tribunal, a gente ainda vai te julgar, né? Vai levar mais 1000 anos, para você vai ficar dormindo, depois você acorda e quem sabe... Não, é imediato, tá bom? Imediato, simples assim. Então, o homem sai do divino e vai descendo essas esferas até a esfera terrestre. É como se o seu espírito, vamos entender assim, tá bom? Fosse criado nos céus por Deus
e depois é lançado para a terra dentro de um corpo humano emprestado, esse corpo que se deteriora, essa carcaça que apodrece, para que você cumpra um destino espiritual, para que você cumpra uma missão na terra. Depois esse corpo estraga, ele morre, ele quebra e você sai com um corpo glorioso. Esse corpo glorioso é diferente do seu corpo físico. Quando Jesus estava ressurreto, ele não foi reconhecido pelas pessoas que conviveram com ele por anos, lembra? Né? Não sabia, estavam ali as mulheres procurando Jesus, não sabem, e pela voz reconhecem, lembra disso? Acharam que era um jardineiro, tal, poxa, onde é que está o meu Senhor, né? Então, de repente, pela voz eles conhecem, pela voz. E depois, né, o próprio Tomé reconhece pela chaga, né? Então, o corpo ressurreto de Jesus era outro, né? Então, era um corpo glorioso, é diferente do nosso corpo aqui, tá? Que envelhece, é um corpo glorioso. Então, esse é o conceito, tá bom? Não é reencarnação. O espírito é criado, ele vem para o horizonte terrestre, é dado um corpo material, ele vive aqui, só que aí ele descobre os valores espirituais. Quando você descobre os valores espirituais, você passa a não depender tanto dos valores materiais. O seu tesouro está onde um local, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, não é assim? Então você, quando vibra numa frequência espiritual, você entra em contato com o divino, você volta às suas raízes, você passa a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, e você passa a ouvir o mundo espiritual, ouvir a voz de Deus. Acaba contemplando o mundo espiritual quando Deus permite você ver os anjos, ou tem uma outra visão, etc. e tal, né? Então esse é o contexto. Lembra que a Bíblia fala, vi Satanás como um raio cair do céu. Ele caiu da esfera celestial e veio para a terra, como um raio, como um relâmpago, fazendo ali um zigue-zague, né? Então, vindo do alto para a terra, né? Onde você vai aprender, onde você vai estar preparado para depois subir novamente. Como Jesus, ele veio, né? Ele veio na terra, ele morreu, ele ressuscitou, ele volta para os céus. Tá vendo só? Ele veio como homem, o verbo se fez carne, veio como homem, mas Deus é espírito, não é? Então tem muita coisa interessante aqui, eu espero que vocês estejam capturando, tá bom? Então, quando o homem sobe de volta para Deus, a sua ascensão espiritual, a sua volta para casa, depois que ele cumpriu a sua missão terrena, eles chamam de o caminho da sabedoria, ou o caminho da serpente. Aqui veja bem, a serpente não no sentido maligno, mas é porque vai serpenteando, tá bom? Vai fazendo um zigue-zague para subir, é conhecido como caminho da sabedoria, tá bom? Então, você vai ter novamente uma reconexão com o sagrado, com o divino. Vou tentar mostrar aqui de novo, tá bom? É mais ou menos isso aqui, ó. Então, você está aqui na Terra, ó, você vai serpenteando, ó, faz uma serpentinha e vai voltando para o divino, tá? É isso aqui. Você vê que a volta para o divino, você tá, ó, cercou o número 9 e cercou o número 6. O 1, que é Deus, está aberto, terra está aberta. 9 e 6 estão aqui no meio, né? O que isso vai representar? Pela Cabala, tem um contexto muito interessante. Esse número 9, por exemplo, seria o 6 inverso ou vice-versa, o 9 é um número divino, não é um número diabólico. O diabo, ele toma propriedade disso, deforma os valores e diz, então eu uso o número 9, tá bom? Mas é o número de Deus. Você levou quanto tempo para nascer? 9 meses, né? Deus escolheu. O círculo, que é um símbolo de perfeição, uma forma geométrica perfeita, que não tem começo, não tem fim, que é eterna, aliança, a mesma coisa, eterna, é um círculo, um aro, tem 360 graus, 6 e 3, 9, né? Jesus, ele teve vitória na cruz na hora nona do calendário judaico, né? Às 3 da tarde, pelo nosso calendário. Então, Jesus, ele tem vitória na hora nona, está consumado. Então, o número 9 é o número de Deus, tá bom? Então, a base é a terra, né? Conforme vai subindo, na terra eles interpretam ainda... Veja bem, esse conceito foi elaborado na Idade Média, tá? Hoje nós sabemos que não é bem assim. Mas acreditavam que na terra existiam 4 elementos, de onde toda a matéria iria derivar. Na verdade, não são elementos, são compostos. Então, eles vão acreditar nos 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar, onde a base é a terra. Aí, conforme você vai subindo essas escalas, você vai mudando de esfera. Ó, fiz o desenho de novo, mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Você vai subindo, você vai chegar na primeira esfera, que é água, aqui é terra, água, fogo, ar. Ar é a esfera espiritual. Espiritual, espírito,
Pneuma, né? Pneumatologia, estudo do Espírito Santo, né? Pneuma é ar, sopro do Espírito, né? Então você está numa esfera espiritual. A partir que você vai subindo esses degraus, você vai atravessando essas etapas aqui, onde cada uma delas vai ter uma simbologia, né? Então a água vai ter uma simbologia que estou indo pautando pela cultura judaica, depois a gente vai agregar com os valores bíblicos, tá bom? Com algo emocional. A água está ligada às suas emoções. A parte mental está ligada ao fogo. Então a parte emocional vai corresponder aos números 7 e 9, a parte mental ao número 4, 5 e 6, o fogo, a espiritual 1, 2 e 3, ar, pneuma, né? Então, quando você está subindo, né, a primeira esfera vai ser o número 9, né, onde você percebe esse número 9, dá a entender, claro, uma conexão com o divino, lembra o 6 e o 9, onde você percebe que a sua existência aqui na Terra não é uma obra do acaso. Você, meu irmão, minha irmã, não está aqui por um acidente, né? Você já chegou aqui como vitorioso. Imagina quantos espermatozoides para fecundar um óvulo, né? De repente o seu foi lá, o seu venceu, o seu vingou, o seu chegou primeiro, né? Então nós temos um propósito aqui. E esse propósito, você vai entender esse propósito quando você compreender o mundo espiritual, né? Ele vai brotar do seu espírito, quando você compreende o mundo espiritual, fé, né? Que vai ser seguido aqui pela esfera 8, né? Essa fé vai fazer com que você contemple a glória de Deus, né? E essa glória de Deus vai trazer uma lapidação do seu caráter, né? Seguido pela esfera 7, que representa vitória, né? Ou seja, como você poder enfrentar os obstáculos à sua frente, né? Se credes, verás a glória de Deus. Então, tem um provérbio chinês que diz que aquele que teme perder já está vencido. Da mesma forma, se você tiver uma postura derrotista, vai ser difícil você vencer as batalhas, né? Então, você vai ter que fazer escolhas assertivas. Depois é seguido pela esfera 6, que representa beleza, equilíbrio e harmonia, né? Que seria a sua verdadeira essência. A sua verdadeira essência, ela tem equilíbrio e tem harmonia. É o que Jesus quer trazer para nós, de volta, quer resgatar. Eu vos dou a minha paz. A paz que o mundo não pode dar. A minha paz que transcende entendimento. Essa paz vai trazer para você equilíbrio, né? Depois tem a esfera 5, que representa força, vigor, determinação, disciplina, sim, força para cortar da sua vida tudo que é mal, sabe? Eu tenho aprendido isso na minha existência. Joga para fora do barco tudo que é ruim para você navegar em águas tranquilas, né? Joga para fora, né? O rancor, a mágoa, a falta de perdão, a incredulidade, joga para fora, corta da sua vida tudo que é necessário. Talvez você tenha que cortar pessoas, tem que cortar coisas, né? Tem que cortar hábitos. Pois é, pensa nisso, tá? Na número 4 vai ser ligado à misericórdia, né? Misericórdia, que é o ato de você se doar, de dar amor. Isso é misericórdia. Então a árvore, ela não dá a árvore, ela dá o seu fruto, não é isso? A árvore dá o fruto, ela não come o seu próprio fruto. A árvore não é egoísta, tá? Ela dá o fruto, ela não come o próprio fruto. E cada árvore dá seu fruto ao seu tempo. Espere com paciência no Senhor. Tudo tem um tempo para a tua vida, viu? A 3 representa a compreensão, a 2 sabedoria. Então a sua evolução plena de ter uma vida em abundância, ela está dentro desse escopo da espiritualidade. Quanto mais você se tornar um homem, uma mulher espiritual, mais pleno você vai ser, né? Até que você chegue no número 1 aqui, pela essa árvore da vida judaica, que vai representar a coroa, que é a presença de Deus, né? Você sabe que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro, no máximo 10%, a maioria de 5 a 7, mas Einstein, que foi um gênio, usou 10%. Vamos colocar então que o ser humano usou no máximo até 10% do seu cérebro. Porém, 90% então está no nível inconsciente, 10% consciente, 90% inconsciente. Quantas coisas que nós temos inconsciente ainda que você não entende, né? Que está lá, que Deus ainda não abriu essas portas, essas comportas para que você compreenda, porque talvez você não esteja preparado para compreender, né? E às vezes a consciência com o inconsciente, elas entram em conflito, né? Porque a nossa razão consciente, ela rejeita muitas vezes os nossos sentidos inconscientes, porque nós relativizamos. Move a pedra. Não, já cheira mal. Olha a razão.
né? Olha a razão. Mas se creres, verás a glória de Deus. Que inconscientemente você sabe que Deus pode. Deus é Espírito, você tem um DNA de Deus dentro de você. Deus fez você e eu a imagem e semelhança dele, né? Então nós perdemos a oportunidade de desfrutar de experiências incríveis, maravilhosas, porque nós racionalizamos demais, né? Tem aquele negócio, a máxima de Descartes, né? Penso, logo existo. O cristão, existo quando não penso. Se relativiza muito, você nunca vai provar o que é fé, porque fé é certeza daquilo que é impossível. Andar sobre o mar abrir, o defunto levantar, né? É isso que é nosso Deus, né? Então, nós temos que buscar esse conhecimento, né? O conhecimento seu, humano, não pode eclipsar aquilo que vem conhecimento divino. Então, você tem que estar aberto a isso, exercitar a sua fé, acreditar naquilo que os seus olhos não veem, né? E isso você vai fazer, faz parte de um aprendizado. E nesse aprendizado, a gente tem que aprender também a ser grato a Deus por cada coisa, ser grato e descansar nele, né? Então, se você tirasse essas esferas 1 e 2, que é o divino, e tirar a esfera 10 que nós estamos, vão sobrar então 7 esferas, né? 1 e 2 é o divino, chegou no divino. A Terra não conta. Então, se são 10 esferas, você tirou 3, sobraram 7. Esses 7 representam então os 7 céus que os judeus acreditam, 7 patamares espirituais, tá? Onde o terceiro céu estaria localizado o paraíso, tá? Então, cada uma dessas esferas, desses 7 aqui, dessas 7 camadas espirituais, eles acreditam que é regido por um planeta. Só que, na verdade, não é planeta, tá bom? Eles vão colocar Sol como planeta, Lua como planeta, só que o Sol é uma estrela, Lua é um astro natural, né? Não tem nada a ver, é um satélite natural da Terra, perdão, né? E esses planetas regentes, eles têm um campo gravitacional. Esse campo gravitacional interfere no nosso comportamento. E isso é verdade, tá bom? Assim como temos um campo biomagnético à nossa volta, isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Mas tem uma influência sim, tá? Chamado efeito de maré. Dá uma pesquisada, tem um livro do Isaac Asimov chamado Colapso do Universo. Se você não leu, vale a pena ler. Então, por exemplo, né? Na esfera 3, presta atenção nisso, foi regido, na esfera 3, né, quem estava regendo em 2017, vamos retroagir um pouquinho, 2017 foi regido então por Saturno, tá? Saturno foi o astro regente do ano 2017. No ano 2018, quem é o astro regente foi Júpiter. Júpiter foi o astro regente em 2018. Depois de 2019, o astro regente, ou planeta regente, foi Marte, tá? Em 2020, onde nós estamos, o astro regente é o Sol, nossa estrela. Em 2021, vai ser regido por Vênus. Guarda bem, 2021, Vênus. Em 2022, é regido por Mercúrio. E em 2023, vai ser regido pela Lua, que está ligado às nossas emoções, à nossa família, tá? E 2023 fechou o ciclo, deu 9. Deu 9 aqui, fecha o ciclo. Chegou no número 9, vai de 3 a 9, tá? Então são 7 esferas, cada uma das esferas é por um planeta regente, nem sempre planeta, mas eles inferem com planeta, e nós vamos chegar aqui na Lua em 2023. 2023 fechou o ciclo de 7, fechou o ciclo. Fechado o ciclo, ele começa de novo. Então 2023 é o momento que fecha um ciclo. De novo estamos em 2023. Curioso, né? Para os cabalistas, essa data nunca começa em 1º de janeiro, tá? Esses ciclos, eles começam e findam sempre no dia 21 de março. 21 de março. Opa, tem coisa aqui também, hein? Então, eu vou mostrar para vocês um cálculo numerológico da cabala, né, da árvore da vida. Então, você pega aí rapidamente a data do seu nascimento, só como conhecimento isso, tá bom, gente? Pega a data do seu, até uma coisa divertida pra gente fazer. Pega a data do seu nascimento e transforma esses números em um único dígito, tá? Um único dígito. Então, eu nasci no dia 9 de março de 67. Eu vou somar 9 mais 3 mais 1 mais 9 mais 6 mais 7. Vai dar um número de 2 dígitos. Eu somo os dois até ficar um dígito só. Você vai ter, então, uma numeração que vai de 1 a 9. É semelhante ao que a gente mostrou no vídeo anagrama, né? Então, nós vamos ter numeração de 1 a 9, tá? Nessas 9 esferas. Tá? Então, se por acaso nessa conta você deu o número 1,
né, segundo a Kabbalah judaica, diz que você tem uma forte inclinação para desenvolver a sua espiritualidade, ou seja, o seu destino espiritual na Terra. Você nasceu com essa predisposição. Ao nascer nessa data, a conjunção astrológica, numerológica, favorece que você tenha uma grande facilidade para desenvolver a sua espiritualidade. Você tem uma missão importante aqui, que é elevar outras pessoas a patamares espirituais superiores, fazer com que elas cresçam, né? E você vai ser uma pessoa pouco apegada à matéria, né? Só que existe um oposto. Se você usar o seu livre-arbítrio, a sua escolha, e você não aceitar esse legado, rejeitar esse chamado, você vai colher a seguinte consequência, é um antagônico. Você vai ser o seu livre-arbítrio. Você pode cair em meio ao fanatismo. Então, você que tem um potencial para desenvolver espiritual, você pode ser um fanático, você pode ser um outro Jim Jones, por exemplo, né? Você vai cair num ambiente de religiosidade, que nem os fariseus da época de Jesus. Vai ser uma pessoa orgulhosa, né? Que vai levar muita gente ao engano, né? E você será um falso profeta. Olha só que espelho, né? É o oposto, antagônico, né? Se você caiu número 2, você é uma pessoa que veio destinada a ter muito conhecimento. Você tem sede de conhecimento. Você busca esse conhecimento, mas é um conhecimento divino. Você quer saber mais de Deus, você quer buscar as coisas espirituais, você tem experiências espirituais. Você vai aprender muito rápido as coisas espirituais. Está dentro de você e você vai ter experiências extraordinárias. O oposto disso é você cair no meio de fofocas, de mentiras, buscar conhecimento inútil que não te acrescenta, tá? Tô fazendo bem rapidinho aqui para o vídeo também não ficar longo. Se você cair no número 3, ele significa que você é uma pessoa muito capaz de reciclar, né? De renovar as suas forças rapidamente, de expandir os seus horizontes, né? De transformar o mal em bem, a maldição em bênção, né? E você passa a compreender melhor esse propósito quando você aceita o seu destino espiritual, tá? Então esse poder de reciclagem, transformação, você tem essa capacidade, né? De transformar as lutas em propósito. E o antagônico disso, o oposto, se você não aceitar esse chamado, se você rejeitar o chamado e usar o seu livre-arbítrio de maneira errada, você vai ser uma pessoa estagnada, você não vai evoluir, você nunca vai buscar se aprimorar, você será uma espécie de mula. E o pior, uma mula sem cabeça ainda, né? Que não pensa, você olha, mas não vê, escuta, mas não ouve, recebe o conhecimento, mas nunca aprende. Como está escrito em 2 Timóteo 3,7. Eles estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Entendeu? Pode ser você isso aqui, tá? 2 Timóteo 3,7. Número 4, se deu o número 4 para você, você é uma pessoa naturalmente com bondade no coração. Você é uma pessoa bondosa, generosa, que tem profunda compaixão do seu próximo, uma pessoa de uma fé muito forte, uma fé inabalável, indestrutível, né? E uma pessoa que vai ter muita misericórdia, ou seja, uma pessoa capaz de trabalhar dentro de um horizonte de pessoas que vivem na miséria, que vivem com dificuldade, miséria espiritual, miséria material, né? Então, você tem essa inclinação, né? Você já nasceu, digamos, com esse dom, tá? Se você não aceitar, o antagônico vai ser, você vai ser uma pessoa muito cruel, uma pessoa má, cruel, sem sentimentos. Você faz o mal para os outros e você gosta do mal. É incrível isso, né? Você é uma pessoa egoísta e extremamente gananciosa, materialista, tá? Se der número 5, significa ser uma pessoa que já nasceu com uma predisposição, com um chamado de Deus, com uma capacitação divina, com uma programação espiritual para ser uma pessoa de muita força, né? E muita coragem, uma coragem inabalável, que nada vai te destruir. Não importa o que digam de você, você não se abala, você tem um escudo da fé poderoso, né? E o antagônico disso seria uma pessoa fraca, uma pessoa vulnerável, aquele Maria vai com as outras, que vai com a manada, tá todo mundo para cá, eu também vou. Uma pessoa covarde, que não luta, que se esconde, né? Que só pensa em derrotismo, só é derrotista, né? Número 6 é uma pessoa que nasceu com uma tendência pela Kabbalah judaica, né, a ser você mesmo. Você é uma pessoa autêntica, porque no mundo a gente usa muitas máscaras, né? Que nem o livro do Arthur Schopenhauer, que eu costumo citar, A Vida como Vontade e Representação. A gente usa muitas máscaras, interpreta papéis. Você é uma pessoa na igreja, uma outra pessoa em casa, uma outra pessoa no trabalho, né? Você tenta se relacionar com as pessoas de uma maneira de ser aceito ao meio. Se o meio fala palavrão, você fala. Se aquele meio não fala, você não fala. Você quer ser aceito e você usa muitas máscaras.
máscaras, é mais ou menos isso, tá? Então, é uma pessoa que você não seria assim, você é uma pessoa que você é você em qualquer lugar, é uma pessoa que é linear, você é a mesma pessoa na igreja, na sua casa, no trabalho, na vizinhança, a mesma pessoa, o seu discurso é compatível com o seu caminhar, né? Sem máscaras, tremendo isso, né? Paulo tinha isso, né? E agora, é uma pessoa que acaba se arriscando na sua própria sinceridade, fala a verdade, não importa quem doa, mas você fala a verdade, porque a verdade te acompanha. Você não vai ser uma pessoa política, não vai fazer política com ninguém, você não aceitaria suborno, nem por cargo, nem por dinheiro, nem por poder, né? E o oposto disso? Você é uma pessoa falsa, uma pessoa hipócrita, uma pessoa mentirosa e corrupta. É isso. Essa é a tendência. Não aceitou o chamado, é assim que você vira. Você já nasce pronto para desempenhar o chamado. A sua escolha pode te fazer ser expulso do paraíso, entendeu? Você pode ter a eternidade, vida em abundância, mas a sua escolha, você é expulso do paraíso, tá? E nem tem direito à árvore da vida. Número 7 é uma pessoa que já nasceu com uma predisposição, com um chamado espiritual, com um discernimento muito notável. Um discernimento que lhe faz saber as escolhas certas. Você sabe fazer as escolhas certas porque você tem discernimento de espírito. Você sabe agir com sabedoria. Você acaba atraindo as pessoas, que as pessoas gostam de você, que você sempre tem um conselho prudente, um conselho sábio, você acolhe, você abraça, você cuida, né? O oposto disso vai ser uma pessoa indecisa, beça, sem amigos leais, que ninguém quer ficar perto de você, só vai ter traíra do teu lado, né? Só vai atrair interesseiros perto de você, você não sabe, você não sabe escolher direito e você acaba se unindo a pessoas extremamente tóxicas que vão te levar a sofrer grandes males e profundos problemas. Vai se aliar aos maldizentes, né? Se você é o número 8, você é uma pessoa muitíssimo espiritual, você está cheia de algo chamado da glória de Deus. Quem tem o número 8 está com a glória de Deus são as pessoas que Deus escolheu. Veja bem, muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados para a salvação. Poucos escolhidos para quê? Para liderar. Paulo foi chamado, né? Pegar um exemplo clássico, vai. Noé foi chamado. Noé tinha a glória de Deus sobre ele. Por quê? Né? Assim que o pai de Noé pega, Lameque pega Noé, esse aqui vai trazer redenção a essa terra que está amaldiçoada. Desde bebê, ele tinha um destino espiritual, entendeu? E a glória, ele ia trazer liderança espiritual, como Moisés. Moisés também, da mesma forma, como João Batista, profetizado por Isaías, veio João Batista. Então, são pessoas que já nascem, né, com a missão de guiar o povo, de dar direção ao povo, de trazer acolhimento ao povo, de ensinar amor, de enxugar as lágrimas, de cuidar das feridas. Então, é um Moisés, é um Noé, é um João Batista dos nossos dias, são vozes que clamam no deserto, né? Então essa pessoa, ela está aqui e ela tem essa disposição para aprender, para crescer, está apta para ensinar, né? Ela abandona tudo que é peso na vida dela, tudo que não tem função ela tira, né? Lembrando, objetos, situações, pessoas. Mas se a pessoa não aceitar o chamado, ela vai ser uma pessoa que vai sempre ir por caminhos errados, vai se apegar a vícios, vai ser viciada em droga, em bebida, em pornografia, vai ter vícios que vão te prender nesse mundo, vícios às vezes até mesmo pelo dinheiro, pela ganância, que vão te impedir de realizar coisas, né? Vão te impedir de receber, vão te impedir de crescer. É isso, né? O antagônico, tá? Número 9, por fim, representa a lua, que está ligado à família. Se você tem o número 9 na sua soma de letras, de números, né? Você vai ser uma pessoa muito ligada à família, que vai zelar pela família, vai ser um excelente marido, uma excelente esposa, uma mãe, um pai extraordinário e vai passar esse ar paternalista, matriarcal para as pessoas ao seu redor também, né? E você é uma pessoa muito bem resolvida com o seu passado. Pessoas que têm esse número 9 não permitem que o passado lhe persiga, né? Que, quando eu era criança eu tive um trauma. Não, Deus te libertou do trauma, você não tem mais trauma, né? Você entende o processo do passado e você aprende a viver melhor o presente, né? É isso. O oposto disso é uma pessoa que não se liberta do passado, está sempre lembrando, relembrando aquele trauma nunca passa, você vivencia sempre esses traumas vão ser permanentes na sua vida, você sofre muito no presente e você não contempla mais futuro, né? Você apenas vaga aqui no mundo. Tá bom, gente? É isso que eu tenho para vocês hoje. Tema complicado, robusto, né? Semana que vem a gente tem muito mais, muita coisa interessante, tá bom? Gente, um grande beijo no coração de vocês. Amo vocês. Juntos nós somos mais fortes, viu? Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.